Este é o Eduquê, podcast em português que promove a partilha do conhecimento qualificado por ativistas académicos sobre questões atuais de educação. Eu sou o Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, Portugal. E eu sou Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil. Hoje falamos sobre educação e suas interfaces com os debates sobre identidade de gênero e orientação sexual. Como a causa LGBTI+, é vista e é trabalhada nas salas de aula de diferentes países africanos de língua oficial portuguesa. Como a sociedade civil tem se mobilizado para garantir a não discriminação de todas as pessoas LGBTI+. O continente africano, no geral, ele tem sofrido um processo de crescente intolerância para com as pessoas LGBTI, ou pessoas que se identificam como tal, ou pior ainda, que são identificadas como tal, podendo não ser, inclusive. Isto porque esta questão da orientação sexual e da identidade de género, isto nem sempre foi um problema. Connosco temos o Rui Garrido, que é doutor em Estudos Africanos pelo SCTE e mestre em Direitos Humanos pela Universidade do Minho. A sua investigação de doutorado incidiu sobre as reformas legislativas em matéria de regulamentação da orientação sexual e identidade de género nos países africanos de língua oficial portuguesa. A sua investigação atual versa sobre temas de direitos humanos, minorias sexuais e situações de conflito. Atualmente é professor da Universidade Portucalense no Porto. Rui Garrido, seja bem-vindo ao Eduquê. Obrigado pelo convite. Rui, que bom estar com você aqui. Nós vamos falar sobre alguns dos temas pelo qual estuda e tem a acrescentar aqui para os nossos países de língua portuguesa e para todas as pessoas que falam português no Brasil. Essa é a ideia do nosso Eduquê e faz muito sentido isso, trazer você aqui para falar sobre, porque tem um foco também nessa lusofonia. Então, para começar, para os nossos ouvintes que não estão familiarizados, você poderia nos explicar o que significa a sigla LGBTI+? Muito obrigado à organização do podcast, é um gosto estar convosco. A sigla LGBTI+, na verdade, ela é mais uma contração de uma sigla muito maior, que nos remete para um conjunto de pessoas que tenham uma orientação sexual ou uma diversidade de género diversa. Ou seja, nós estamos a falar sobretudo de população lésbica, gay, bissexual, transgênero, mas também pessoas intersexo, que agora deixou-se cair um bocado esta denominação para se falar em características sexuais, mas também pessoas queer, pessoas que não têm uma conformidade de género, pessoas também aliadas da causa LGBT. Portanto, dentro desta sigla cai um conjunto significativo de pessoas que, no fundo, as une, desde logo, o facto de elas ou partilharem uma característica em comum, pode ser a orientação sexual diversa ou até a identidade de género também diversa, ou de elas serem pessoas heterossexuais, passando a dizer melhor, mas que apoiam ou têm um ativismo engajado com a causa LGBT. Portanto, neste caso, não será exatamente uma questão de identidade pessoal, mas sim de apoio a uma causa de ativismo. Portanto, dentro desta sigla, nós encontramos todo este conjunto significativo de pessoas que estão mobilizadas, de alguma forma, no ativismo LGBTI. Obrigado por esclareceres, e é muito interessante esta abrangência do significado desta sigla. E, tendo em conta estes aspectos que referiste, quais as convenções específicas que existem para proteger os direitos das pessoas então que se identificam como LGBTI+, como estes direitos estão a ser aplicados? Obrigado, Rui, pela questão. Essa de facto é uma questão muito importante, pela razão muito simples de que em 2010, na altura, a então Secretária de Estado Hillary Clinton dizia no Conselho para os Direitos Humanos que garantir os direitos humanos das pessoas LGBTI era a última fronteira que o direito internacional dos direitos humanos ainda se confrontava. Isto, em parte, é verdade porque não há nenhuma convenção específica, nenhum tratado de direitos humanos, assim dizendo, que olhe em concreto para aqueles que são os problemas das pessoas LGBTI. Portanto, e se nós pensarmos, até na própria mobilização dos movimentos de ativismo e na própria codificação dos direitos humanos, a Declaração Universal é de 1948, e depois foram adotados uma série de tratados ao nível das Nações Unidas, mas também ao nível regional, e nunca houve um consenso entre os Estados sobre estas matérias. Não houve, e devo dizer que cada vez há menos.
a contestação de alguns Estados de pendor mais autoritário tem bloqueado estas discussões ao nível das Nações Unidas. Assim, isto não deixa totalmente desprotegidas as pessoas LGBTI, porque, na verdade, elas nunca deixam de ser seres humanos e, portanto, elas estão protegidas ao abrigo de todos os outros direitos que são consagrados nos Tratados de Direitos Humanos. Agora, especificamente, só a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que entrou em vigor com o Tratado de Lisboa em 2007, é que proíbe a discriminação com base na orientação sexual. Nem se refere sequer à questão da identidade de género. Há um projeto de convenção também na Organização dos Estados Americanos para proibir todas as formas de discriminação, de 2013, em que se refere nas partes mais introdutórias que a orientação sexual é também um fator proibido de discriminação. Mas tem sido muito lento este processo de conferir uma proteção a estas pessoas. Mas isto também não é tudo vazio, ou seja, depois, ao nível dos tribunais de direitos humanos, é que tem sido feito este progresso. Por exemplo, um caso em concreto, o caso que até impacta com Portugal, um caso de 99, em que foi o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que condenou Portugal pela discriminação de um pai que perdeu a guarda da filha por causa da sua orientação sexual. Portanto, o facto de não estar nos tratados não significa que as pessoas depois não podem ser protegidas, mas aqui é a posteriori, há uma violação de direitos humanos e elas depois têm que fazer uma queixa num tribunal competente. Mas também é importante deixar a nota de que a sociedade civil se tem mobilizado neste sentido e então foram criados em 2006 e revistos em 2017 aqueles que são conhecidos como os princípios de OGK. Não são um tratado, mas são um conjunto de princípios ou diretrizes que a sociedade civil e académicos convencionaram como as obrigações que os Estados devem cumprir porque são parte dos tratados de direitos humanos e, portanto, como são parte dos direitos humanos desses tratados, eles devem cumprir indistintamente da orientação sexual e da identidade de género e das características sexuais ou até da própria expressão de género das pessoas. Portanto, esta tentativa de garantir direitos humanos tem sido muito mais interessante de uma perspectiva do ativismo e da sociedade civil do que propriamente dos Estados e dos legisladores, que são muito mais reticentes nesta matéria. É interessante ver como, a nível da lei, né, e quando na área de relações internacionais se fala sobre commitment, né, sobre compromisso a nível internacional e também às vezes nacional, como disse, com os direitos das pessoas LGBTI, que muitas vezes, como você falou, não estão no direito internacional, mas às vezes estão no direito doméstico. E aí pensando em como que isso é cumprido, né, e a legislação a nível nacional ou não nos países, considerando que você é um pesquisador, um investigador que se debruça sobre essa temática no continente africano, especificamente, você poderia trazer um pouquinho sobre uma visão panorâmica da situação das pessoas que se identificam como LGBTI+, no continente e especialmente na África subsaariana, para entendermos um pouco melhor como que está a situação na prática? Sim, obrigado, Andressa. O continente africano, no geral, ele tem sofrido um processo de crescente intolerância para com as pessoas LGBTI. Ou pessoas que se identificam como tal, ou pior ainda, que são identificadas como tal, podendo não ser, inclusive. Isto porque esta questão da orientação sexual e da identidade de género, isto nem sempre foi um problema. O que nós conseguimos identificar, e alguns autores, tudo de estudos da antropologia e de alguns estudos da história, é de que no continente africano, em várias sociedades africanas, a sexualidade era uma coisa muito fluida, entendida de maneira muito diferente do que é entendida hoje. Hoje, nós temos estes rótulos LGBT, orientação sexual, identidade de género, por exemplo, e fruto até de alguns movimentos religiosos mais conservadores, tem levado ao continente africano, em vários países, sobretudo da África subsaariana, uma agenda muito conservadora e, portanto, o que nós assistimos no continente é um verdadeiro retrocesso. Isto porquê? Porque passamos de relações relativamente fluidas e que eram vistas até de uma perspectiva mais tradicional como algo positivo ou até algo, eu não gosto muito desta expressão, de místico,
artístico para uma coisa completamente intolerante nas sociedades que correm. O Senegal é um caso muito interessante, de como no espaço de uma década e meia nós passamos a ter pessoas LGBTI, portanto as pessoas que podiam ter ali uma certa fluidez na sua expressão de género, hoje são completamente ostracizadas e com níveis de violência brutais. As pessoas são atacadas na rua, se houver oportunidade as pessoas são linchadas na praça pública. E isto não era assim há uma década e meia atrás. Outro caso interessante infelizmente pela razão, é o Uganda. O Uganda é um país que inclusive, isto é muito, muito curioso, que chegou a ter um monarca o último monarca que eles tiveram no final do século XIX, o Mwanga II, era subejamente conhecido por ter um harém de homens e, portanto, ele tinha a esposa para garantir a reprodução e depois ele tinha um harém de homens e isto não era visto como um problema. Foi visto como um problema à luz dos olhos dos ingleses, com a sua moralidade quase vitoriana, de que olharam para aquilo como algo pervertido e, portanto, de alguma forma, algo a ser combatido. O Uganda tem sido um dos países mais fustigados, entre aspas, por esta onda homofóbica que tem barrido o continente. Chegou a ter, inclusive, um projeto de lei muito duro, que previa a pena de morte, em 2009, e que depois deixou cair por pressões da comunidade internacional, ou da dita comunidade internacional, sobretudo dos Estados Unidos da América, e trocaram a pena de morte por prisão perpétua, mas a ideia que está na base destes projetos é exatamente esta intolerância de quem pode ocupar o espaço público, quais são os corpos que têm lugar naquele espaço e quais são os que têm que ser completamente marginalizados ou silenciados. E isto é um movimento que, sobretudo na dita África subsaariana anglófona, tem sido crescente. Em contraciclo estão, curiosamente, os países africanos de expressão portuguesa, que deixaram cair os legados coloniais da criminalização das relações entre pessoas do mesmo sexo. Na altura eram vícios contra a natureza, era assim que estava no Código Penal de 1886. Portanto, coisas bem antigas, que não refletem a mundividência hoje das sociedades. Mas o caso mais interessante é Angola, cujo Código Penal revisto entrou em vigor em 2021 e passa de um contexto de criminalização destes vícios contra a natureza para um âmbito da proteção. Portanto, no novo Código Penal angolano, nós encontrarmos várias disposições penais que protegem as pessoas com base na sua orientação sexual. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que se houver um crime motivado pelo ódio, a pena para esse crime é agravada se o ódio for motivado com base na orientação sexual da vítima. Portanto, passamos completamente de um contexto de criminalização, embora na prática os países africanos não condenassem pessoas, eu não tenho conhecimento disso, mas passamos deste contexto de uma criminalização para um contexto de grande proteção. Mas, infelizmente, os países africanos de língua portuguesa estão em contraciclo com o restante do continente, que está, efetivamente, com exceção da África do Sul, e não é tudo bonito na África do Sul. A África do Sul tem uma história muito difícil, como todos nós sabemos, do apartheid, e, portanto, era natural que pós-sociedade racista, que era o apartheid, a sociedade que emerge é uma sociedade muito mais integradora e por isso é que a África do Sul foi um dos primeiros países a contemplar na Constituição a proibição da discriminação com base na orientação sexual. E a Andressa pergunta-me, isso resolveu o problema? Não. Continuamos a ter vários casos de estupro corretivo de mulheres lésbicas, sobretudo negras, portanto classe desfavorecida. Na África do Sul é uma prática quase endémica, atrevo-me a dizer, e com níveis de violência altíssimos. Portanto, a situação no continente africano é um bocadinho esta de várias velocidades e quase todas no sentido de uma situação pior e com alguns casos em situação melhor. Também é interessante, e vai ser muito breve, o posicionamento dos Estados africanos nas Nações Unidas, que o grupo dos Estados africanos é um grupo de resistência a esta agenda mais progressista de reconhecimento de direitos das pessoas LGBTI. Portanto, quando se adotou em 2016 a resolução que garantia um International Expert, um especialista internacional para estas matérias, os países africanos votaram em bloco contra e alegando que estava a ser minado o sistema internacional de direitos humanos, a confiança dos Estados nas instituições. Portanto, a posição dos Estados africanos é um bocadinho esta. Infelizmente não é panorama positivo. E antes passamos para uma pergunta muito mais específica relacionada com a educação, e se calhar voltar um bocadinho atrás e pegando em duas, se tu nos podias esclarecer e para os nossos ouvintes que não estejam familiarizados, o que é que tu queres dizer o que é que se quer dizer, não é tu, e o que é que se quer dizer quando falamos
falamos em identidade de género ou expressão de género? Porque usaste estas duas expressões já mais do que uma vez e se calhar pode haver alguma confusão sobre o que é isto, não é? Esta é uma terminologia, Rui, que é usada mais no âmbito do direito e direitos humanos. Não encontramos em nenhuma resolução ou nenhum tratado, por exemplo, a questão LGBT. O que nós encontramos orientação sexual e identidade de género. E nós só encontramos uma codificação destes conceitos naqueles princípios que eu falei inicialmente de IOGK, em 2006. E resumidamente, eles remetem-nos para duas coisas diferentes. A orientação sexual remete-nos para a atração das pessoas por outra pessoa. E, portanto, todos nós temos uma orientação sexual, seja ela homossexual, heterossexual, bissexual ou outra. Portanto, há várias. Inclusive, a própria pandemia fez aqui algumas alterações e trouxe inovações significativas nesse aspecto e de como as pessoas se relacionavam, por exemplo, no espaço mais digital. Mas esta é como é entendida de uma forma muito sintética, obviamente, a orientação sexual. A identidade de género é bem mais complexa. A identidade de género remete-nos para a experiência profundamente individual e interior da pessoa de como ela se sente e que pode ou não corresponder àquele que é o seu sexo biológico atribuído à nascença. E, portanto, se houver uma correspondência da identidade de género, ou seja, uma pessoa se sente com aquele que é o seu sexo biológico, então nós estamos aquela pessoa pode ser denominada como uma pessoa cisgênero. Portanto, o seu sexo biológico e o seu género correspondem, assim, grosso modo. Se estivermos perante uma pessoa que não há esta correspondência exata, então nós estamos perante uma pessoa transgênero. E isto foi codificado, de alguma forma, em 2006. Em 2017, com a revisão dos princípios de Yogyakarta, vem-se então trazer a expressão de género, ou seja, no fundo eu identifico-me com o género e como é que eu o expresso. E eu expresso de maneiras diferentes, da forma como eu me posiciono, como eu tenho a minha postura física, a forma como eu me visto, como eu me apresento. Portanto, tudo isto é a expressão do género, que pode ou não corresponder à identidade. E isto parece problemático, mas se nós pensarmos num contexto mais repressivo, numa sociedade mais intolerante, em parte as pessoas têm que, de alguma forma, e é só um exemplo, ter uma expressão de género mais contida por uma questão de segurança. Portanto, é só por causa disto que há algumas aqui desconformidades que não são deixadas ao acaso. Agora, é muito difícil nós tentarmos arranjar um conceito para algo que é uma experiência individual e que é diferente de pessoa para pessoa. Por isso é que eu me cinjo sempre por orientação sexual e diversidade e identidade de género diversas, porque eu acho que é mais, não sendo preciso ou exato naquilo que eu me estou a referir, eu acho que é o mais aproximado, porque depois todo o resto é algo muito pessoal e, portanto, eu não estou a sentir aquela experiência que aquela pessoa está a sentir. Mas eu consigo identificar que ela tem ou ela identifica-se, muitas das vezes é o caso, ela é que se identifica como uma pessoa com uma identidade de género diversa. Eu sei que às vezes é muito difícil explicar o que é a orientação sexual, o que é a diversidade de género, a identidade de género, perdão, e a expressão de género e as próprias características sexuais, que não tem nada a ver com a identidade, tem a ver sim com fatores biológicos ou hormonais, e as pessoas que têm determinadas características sexuais podem ter qualquer identidade de género ou qualquer orientação sexual. Portanto, estamos perante conceitos que, apesar de tudo, são muito amplos. Portanto, é muito difícil nós conseguirmos uma definição em duas linhas do que é um e o que é outro. É interessante que essa discussão também aparece muito na área da educação, e quando estavas falando sobre alguns países do continente africano, me trouxe à mente também as semelhanças que existem em movimentos conservadores e censuratórios dessa discussão aqui na América Latina e notadamente no Brasil. Nós tivemos na educação várias leis a nível municipal e de estado que foram aprovadas por um movimento chamado Escola Sem Partido, que defendia, entre outras coisas, que não houvesse educação sexual para a sexualidade nas escolas no Brasil, né, e com
uma agenda muito forte anti-educação sobre gênero e orientação sexual. Nas escolas do Brasil foi várias legislações aprovadas e nós entramos junto com um grupo de organizações da sociedade civil no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade justamente por conta dessa discriminação, né, que trazem essas legislações, e ganhamos esse processo, as leis foram suspensas, mas isso continua a acontecer em vários locais do Brasil, né, na prática das escolas, e essa semana mesmo na Câmara dos Deputados está em pauta para votação um projeto de lei que quer impedir que materiais didáticos tenham imagens que sejam consideradas de perversão ou alguns termos assim que, na verdade, prática querem impedir que se tenha a imagem de órgãos genitais e, enfim, que se possa aprender sobre a questão de sexo, sexualidade, gênero, enfim. Então, queria também ouvir um pouco sobre, com foco na educação, como considera que essa temática vem sendo tratada e o que poderia ser melhorado para enfrentar essas censuras e esse movimento de retrocessos. Essa eu acho que é a questão-chave para a questão que nos traz a este debate, que é a questão LGBTI. Porque uma das coisas que nós conseguimos identificar automaticamente é que sempre que nós estamos a falar de, no fundo, apertar ou fazer uma constrição do espaço público, o que nós percebemos sempre é que são os grupos mais marginalizados ou vulneráveis que estão na linha da frente para sofrerem esse aperto de parte de grupos conservadores ou de Estados mais autoritários. É assim no continente africano, mas também é assim em outras paragens do mundo. O caso do Brasil é um deles, mas o caso dos Estados Unidos também. E na própria Europa nós temos vários casos em que esta questão é muito problemática. Aqui importou pensar aqui no caso em Portugal, em que nós temos um caso muito polémico de um pai que se insurgiu contra uma escola, precisamente por causa de uma disciplina de que os filhos cursavam sobre cidadania, em que se falava exatamente estas questões da identidade de género, e portanto ele achava que o Estado não tinha nada que ensinar aquelas matérias aos filhos dele, e ele é que sabia o que era melhor para os seus filhos. Portanto, sempre que nós estamos nos grupos, ou perante grupos mais conservadores, geralmente são estas questões mais fraturantes, ou que nós devemos identificar como fraturantes, as primeiras, no fundo, haver uma tentativa de as retirar da discussão. Pensando no continente africano, eu acho que o que se tem centrado em termos de escolas, relativamente às questões de género, identidade de género e orientação sexual, o debate está muito mais atrás. E, portanto, só para dar um exemplo, eu acompanho uma ativista do Uganda, que é Stella Nyanzi, e ela foi presa há coisa de uns 2 ou 3 anos, porque se insurgiu contra a primeira-dama, que disse que as meninas, quando começavam a ter o período ou a menstruação, não deviam ir à escola, porque aquilo era sujo e, portanto, não tinham condições. E ela insurgiu-se contra esta posição da primeira-dama do Uganda, porque em vez de o governo fazer distribuição, por exemplo, de material, pensos higiênicos e outro material, para permitir que estas meninas fossem à escola na mesma, estava preocupado que elas fossem retiradas do espaço público. Nós sabemos o que é que acontece quando as meninas saem, sobretudo do ensino. Elas ficam em situação muito mais vulnerável e depois vamos perpetuar ciclos de pobreza. No caso e se nós pensarmos que isto é um problema real das meninas, indistintamente da sua orientação sexual e identidade de género, nós já percebemos o que é que pode ser a discussão se entrarmos por temáticas muito mais fraturantes. E é exatamente aqui que eu penso que o ensino nas escolas, sobretudo em graus muito, muito pequenos, dos meninos pequeninos, deve se centrar sobretudo no ensino para a tolerância à diferença. Ou seja, não importa qual é a característica que o outro menino vai ter ou outra menina vai ter. Mesmo que seja diferente, nós temos que ensinar as crianças a serem tolerantes para com essa diferença. Porque o problema de começarmos a criar nichos naquelas que são os problemas reais, ou seja, sendo, não podes discriminar porque a pessoa é LGBTI,
corretíssimo. Mas a verdade é que nós estamos a segmentar aquela pessoa, pôr um rótulo à volta dela, ou delas, do grupo em concreto, e depois é como se nós, de alguma forma, higienizássemos a questão. Portanto, a educação tem que ir mais atrás. Tem que, indistintamente de tudo, ela deve fomentar uma educação para o respeito e para a tolerância e no fundo, para a cidadania e para a convivência pacífica. É interessante que as filosofias tradicionais africanas, que apregoam exatamente isto, estão a ser abandonadas pelos líderes políticos dos Estados, ou só são usadas quando lhes dá jeito. Por exemplo, na África Austral, sobretudo na zona da África do Sul, nós temos uma filosofia muito conhecida, que é o Ubuntu, quase toda a gente já ouviu falar do Ubuntu, que no fundo diz o seguinte: eu sou porque tu és. Portanto, eu reconheço a minha diferença olhando para o outro. E isto é uma filosofia de respeito pelo outro. Não interessa se tu és diferente ou não, eu revejo em ti, percebo a minha diferença e nós conseguimos conviver. Mas quando nós começamos a tentar aplicar isto à questão LGBTI, as pessoas têm uma reação de censura, de não querem saber, acham que aquelas pessoas não têm o direito a estar ali. E, portanto, a escola tem aqui um papel muito fundamental de recuperar estas narrativas mais tradicionais. Aqui é exatamente a questão as sociedades africanas, no geral, são muito tolerantes. A questão é que, quando nós inserimos estas, eu vou-lhes chamar agendas, mas eu não quero exatamente atribuir-lhe um sentido neste sentido. Mas quando nós, por exemplo, trazemos a questão da sigla LGBTI para o espaço da escola, da própria bandeira arco-íris, que é um símbolo da causa LGBTI, a resposta é uma resposta de repulsa e de resistência, porque se abandonou aquela que era a narrativa tradicional de aceitação dos outros. Eu sigo um autor, que ele agora por acaso está nos Estados Unidos, mas ele é do Quênia, que ele dizia assim: quando eu era pequenino, na minha aldeia, não é exatamente assim, havia 2 homens que moravam sozinhos e ponto, moravam sozinhos, os 2 dentro de uma casa. E nunca houve problema com isso. Porquê? Porque havia um ensino que era passado de geração para geração, de que havia uma tolerância e uma aceitação plena da diferença. Isto tem sido perdido pela escola, e eu acho que é aqui que as escolas têm um papel essencial. É nesta base, não é olhar para a questão LGBTI, é olhar para a diferença e para o fomento do respeito dessas diferenças, e indistintamente para elas forem. E em casos africanos, curiosamente, e também no caso do Brasil, acredito que isso se aplique, acho que esta é uma necessidade muito mais premente do ensino e da criação, no fundo, de cidadãos responsáveis que nós queremos para a nossa sociedade. E depois deste apelo de cidadãos responsáveis e o foco na educação, e de facto muito interessante, não é? Resgatarem o que referiste, não é? Resgatar as próprias raízes culturais e esta ideia de Ubuntu, que não sei no Brasil, mas é em Portugal, que está agora, por causa de uma organização que está agora muito em voga, e que há as academias Ubuntu e há as escolas Ubuntu, não é? E muito esta perspectiva. E nem de propósito, Rui, falaste sobre a disciplina em Portugal de Educação para a Cidadania. Os nossos ouvintes, se quiserem ouvir falar sobre Educação para a Cidadania Global e este caso específico que aconteceu em Portugal, aconselho-vos a ir ver o episódio 17 do nosso Eduquê com La Salete Coelho, que fala precisamente sobre isto. E agora, depois deste apelo e desta ideia sobre educação para a tolerância, estamos a chegar à reta final, e a pergunta agora que queremos fazer era, tendo por base o teu trabalho e a tua experiência, que conselho é que dás a quem está na linha da frente da educação, tendo por base tudo o que falamos até agora e esta é a tua experiência e este teu trabalho? Essa é uma pergunta muito complicada, Rui, e obviamente eu estou a pensar nos contextos que eu conheço, alguns contextos africanos, não todos, onde, por exemplo, as próprias ONGs e movimentos associativos têm deixado cair esta questão, exatamente porque, como ela é fraturante, se elas tiverem uma atuação, vou-lhe chamar assim, muito visível junto com pessoas LGBTI, isso vai criar constrangimentos ou limitação do espaço de atuação daquela ONG em concreto, seja ela nacional ou internacional. As próprias ONGs internacionais, que fazem cooperação pelo desenvolvimento, têm em parte abandonado também uma atuação mais focada
nas pessoas LGBTI. Precisamente por causa disto, há uma resistência do poder político. Posso voltar ao caso do Uganda. Já foram mais do que 2 ou 3 vezes, aquelas em que os movimentos tentaram fazer, no fundo, umas discussões entre várias ONGs sobre como é que podiam avançar em matéria de direitos das pessoas LGBTI, e aparece a polícia e desmobiliza aquele encontro e leva os responsáveis presos, dizendo exatamente que eles estão a fazer uma coisa que não é legal, porque a homossexualidade é proibida naquele país. Portanto, tendo este contexto político muito hostil e muito intolerante como fundo, os movimentos de ativismo e os próprios movimentos educacionais têm que ter uma ação mais afirmativa. Por isso é que eu defendo a questão da educação para o respeito, ou seja, de não a segmentar por causas de discriminação com base de pessoas LGBTI, mas sim respeitar a diferença. Portanto, se as escolas e até os próprios movimentos forem capazes de passar a mensagem por outra via, eu acho que isso é uma alternativa viável. Isto tem sido usado até por várias ONGs, por exemplo, como forma até de se protegerem, ou seja, de não usarem nem um nome que apela à questão LGBTI, nem a identificação com a bandeira arco-íris ou outra. Estou-me a lembrar de uma ONG, por exemplo, em Eswatini, que se chama The Rock of Hope, portanto, o Rochedo da Esperança. E é uma ONG local que trabalha só com pessoas LGBTI. Só que depois eles usam a narrativa de direitos humanos, não falam do público-alvo, ou seja, de alguma forma vão jogando com aquela que é o espaço que conseguem ter no espaço público, que é muito pouco. A escola entra na mesma lógica, na minha perspectiva. Ou seja, a escola deve tomar uma posição para que depois não fique refém, uma posição mais resguardada, era isto que eu queria dizer, que é para exatamente depois não ficar refém de um poder político que intervém profundamente e de forma muito conservadora naqueles que são os currículos. E que nós sabemos exatamente o que é que acontece quando há um governo autoritário com uma agenda muito conservadora, quais são os temas que automaticamente são eliminados dos currículos e aqueles que as crianças podem ou não podem saber. Portanto, e nesta lógica de termos, lá está, o que eu falava um bocado, os cidadãos informados e responsáveis, é importante que as pessoas tenham formação para a tolerância, e é importante que as pessoas também tenham educação sexual. Por várias razões, não só por si, mas também pelos outros. Mas, mais do que isso, é importante que a escola perceba que ela é a pedra basilar para a construção desta sociedade futura e de uma sociedade de respeito. Mas também tem que ter a ideia muito concreta do espaço em que ela está a atuar. Ou seja, se estivermos em contextos muito repressivos, como são algumas sociedades africanas, e por exemplo, hoje no Senegal era impossível uma escola falar sobre este tema, qualquer que fosse, até a universidade, não se toca neste assunto. Isso traria mais um retrocesso. Mas se este assunto for tocado de alguma forma por uma via mais, vamos chamar assim, neutra, de respeito pela diferença, ou respeito pelos direitos humanos, ou respeito pelas pessoas, então aqui nós já conseguimos avançar. Portanto, talvez é adotar estas estratégias que permitam, quer ao ensino, quer ao ativismo, sobreviver num espaço que lhes é, de alguma forma, mais hostil. Muito interessante. Poderíamos ficar aqui muitas horas falando sobre esse assunto e na diversidade que ele traz também para os países, para as pessoas e para as diversas identidades que trazem. E a gente tem no Brasil falado o quanto é necessário não somente a tolerância e o respeito, como também a promoção das diversidades de todo tipo, também de gênero e orientação sexual, no sentido de conseguirmos transformar a sociedade para uma sociedade de fato com justiça social. Então a gente teve aqui uma palhinha, como fala no Brasil, é um pouquinho desse estudo interessante que Rui faz, e com certeza também traremos mais pessoas para falar sobre esse assunto também da perspectiva do ativismo, já que esse podcast também traz, né, as perspectivas de diversos ângulos de quem atua nessa promoção dos direitos humanos e do direito à educação. Muito grata pela sua presença e um prazer te conhecer, Rui. Eu é que agradeço, foi um prazer enorme. Você pode acessar ao trabalho que falamos hoje na página do ResearchGate do nosso entrevistado em www.researchgate.org.
researchgate.net/profile/Rui Garrido 2. A transcrição deste episódio está disponível no site da campanha e traduzida para o inglês no site freshedpodcast.com. As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas às dos apresentadores e entrevistados e não necessariamente representam posições institucionais de Fresh Ed e Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Se você gostou do Eduquê, por favor, faça a sua avaliação. Marque as 5 estrelinhas para o Eduquê na sua plataforma de podcast favorita. Podem também entrar em contato conosco através do nosso Twitter, @EduquePodcast, para partilhar as suas opiniões sobre os episódios, perguntas e temas de interesse. O Eduquê tem produção executiva de Renan Simão e Will Brand. Mariana Caselato, José Leite Neto, Rui da Silva e Suzane Vars são produtores. A música original do Eduquê é de Joseph Minadeu, do Pattern Based Music. O Eduquê é financiado pela Open Society Foundation, pela NORAC, que é a Rede de Políticas Internacionais e Cooperação em Educação e Treinamento, pelo Instituto de Educação da University College of London e por ouvintes como você. Faça sua colaboração em freshedpodcast.com/donate ou em direitoaeducação, sem cedilha e sem tio.colabore.org. Obrigada pela sua atenção. Aqui quem fala é Andressa Pelanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil. E Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, Portugal. Estaremos de volta no mês que vem. Até lá!